Você já parou para pensar quem realmente criou o futebol que você ama? Porque a verdade é que o jogo moderno não nasceu nos pés de um craque, mas nas mãos de homens comuns, em uma sala escura repleta de fumaça e silêncio. Um único papel, com 13 regras, dividiu o passado do futuro. E foi ali, sem torcida, sem gritos, que começou a religião mais poderosa do planeta. Mas quase ninguém conhece os nomes por trás disso. Até agora. Você sabia que o futebol moderno nasceu de uma discussão quase secreta em uma sala fechada de Londres em 1863? Enquanto o mundo lá fora seguia sua rotina, um grupo de homens decidiu, sem saber, mudar o destino do esporte para sempre. Não havia estádio, torcida ou camisa de time, apenas ideias conflitantes e o desejo de impor ordem ao caos de um jogo que mais parecia uma briga de rua. Foi ali, entre charutos, papéis e olhares tensos, que as primeiras regras do futebol começaram a ganhar forma, e com elas nasceu uma nova era. O nome por trás dessa revolução silenciosa era Ebenezer Cobb Morley, um advogado que viu no esporte algo maior do que diversão. Ele viu futuro. Com o esboço de 13 regras, Morley enfrentou resistência, de quem ainda queria empurrões, agarrões e até carregar a bola com as mãos. Mas naquele momento, sua proposta dividiu águas. De um lado, o rugby, do outro, o embrião do futebol. Esse rascunho virou o primeiro código oficial da Football Association, e tudo isso antes mesmo do primeiro cartão amarelo existir. Mas o mais fascinante é que enquanto essas regras ganhavam tinta e papel, algo ainda mais poderoso começava a surgir. Os clubes. Entidades que dariam alma ao esporte e mudariam para sempre a forma como ele seria vivido. Eles não nasceram por acaso, foram criados como símbolos de luta, identidade e fé. E a forma como eles se conectaram com essas regras transformou o futebol em algo muito maior do que um simples jogo. E é exatamente isso que você vai entender agora. Pouca gente sabe, mas o futebol que conhecemos hoje quase deixou de existir antes mesmo de nascer. No século XIX, não havia uma distinção clara entre o que era futebol e o que era rugby. Ambos eram jogados de forma brutal, com empurrões, chutes, agarrões e até socos. Era mais uma batalha campal do que um esporte. A confusão era tamanha que cada escola jogava com suas próprias regras, transformando cada partida em um caos. Foi nesse cenário turbulento que surgiu a necessidade de escolher um caminho. Durante os debates que deram origem à Football Association, a divisão era evidente. De um lado, os defensores da força física, que queriam manter o jogo como uma guerra. Do outro, os que sonhavam com um esporte mais elegante, com regras claras e igualdade. A decisão foi drástica. Ao proibir o uso das mãos, a FA decretou o nascimento do futebol e a separação definitiva do rugby. Essa escolha não apenas definiu o que seria o esporte mais amado do mundo, mas também criou um abismo cultural entre dois estilos de jogo, um bruto, outro estratégico. E o mais curioso é que essa divisão não foi apenas esportiva. Ela moldou valores, públicos e até ideologias distintas ao redor do mundo. Enquanto o rugby seguiu restrito a uma elite tradicional, o futebol se popularizou e ganhou as ruas. E é justamente nessas ruas que surgiriam os primeiros clubes, não como empresas ou marcas, mas como movimentos sociais vivos. A história por trás deles revela um poder que vai muito além das 4 linhas. E você está prestes a descobrir o porquê. Você sabia que o clube de futebol mais antigo do mundo foi fundado antes mesmo de existir a primeira bola oficial do esporte? Em 1857, o Sheffield FC nasceu na Inglaterra como uma forma de unir pessoas, não pelo sangue, mas por uma paixão em comum. Esse clube pioneiro não foi criado por empresários, mas por homens comuns que enxergavam no futebol algo maior do que competição. Enxergavam pertencimento. Era o início de uma revolução silenciosa, onde cada camisa carregava uma causa. E isso mudou tudo. À medida que o futebol se espalhava pelas cidades e vilarejos, os clubes começaram a surgir como verdadeiros refúgios de identidade.
Uns representavam operários, outros estudantes, comunidades religiosas, imigrantes e minorias. O Corinthians, por exemplo, nasceu como símbolo do povo, um time que ousou desafiar a elite paulista, usando o futebol como forma de expressão e resistência. Esses clubes não eram apenas times, eram bandeiras, vozes e trincheiras emocionais. Eles transformaram arquibancadas em palcos de luta e paixão. E foi justamente essa força simbólica que conectou os clubes às regras que começavam a se solidificar. A organização do jogo deu forma ao espetáculo, mas foram os clubes que deram alma. E quando alma e estrutura se encontraram, o futebol ganhou o mundo. Mas o que pouca gente percebe é que essas regras, tão técnicas à primeira vista, escondem mensagens muito mais profundas. E quando você entender o que elas realmente significam, nunca mais vai ver um jogo da mesma forma. Você já parou para pensar que as regras do futebol dizem mais sobre a humanidade do que sobre o jogo em si? O impedimento, por exemplo, não é só uma linha tática, é um limite moral entre vantagem e trapaça. A falta não é apenas um erro, é a linha tênue entre intensidade e violência. E o cartão amarelo? É um aviso simbólico de que até a paixão precisa de controle. Cada regra carrega uma filosofia invisível, escrita para equilibrar instinto e razão. Essas normas, que hoje parecem óbvias, foram criadas para conter o caos e transformar uma disputa em arte. O tempo regulamentar ensina sobre limites, o gol sobre merecimento, a expulsão sobre consequência. O futebol deixou de ser uma guerra quando ganhou suas leis e passou a ser um espelho da sociedade, um lugar onde justiça, estratégia e emoção convivem em cada jogada. E o mais incrível, tudo isso só funciona porque os clubes aceitaram esse pacto invisível. Mas nem sempre as regras foram aceitas passivamente. Em muitos momentos, os clubes contestaram, confrontaram e até reescreveram os alicerces do jogo, porque por trás das linhas do campo existia uma disputa ainda maior. Quem realmente mandava no futebol? E é nesse ponto que a história fica ainda mais intensa, porque o poder silencioso dos clubes mudou o jogo para sempre. Algumas das regras mais importantes do futebol só existem porque clubes ousaram desafiar o sistema. Não foram federações nem comitês, foram camisas, torcidas e presidentes que bateram de frente com o tradicionalismo. O Real Madrid, por exemplo, foi peça-chave na criação da Champions League ao exigir um torneio continental que refletisse sua grandeza. O Arsenal lutou contra a resistência à profissionalização quando a maioria ainda via o futebol como um passatempo amador. E no Brasil? O Flamengo enfrentou o preconceito racial quando ninguém mais teve coragem. Esses clubes não seguiram as regras, eles as moldaram. Foram eles que exigiram melhorias, reformas e mudanças que fizeram o jogo crescer. Enquanto muitos enxergavam o futebol apenas como lazer, os clubes o tratavam como instrumento de transformação social e cultural. Eles entenderam que o campo era uma arena, não apenas de gols, mas de ideias. Cada pressão exercida, cada batalha vencida nos bastidores deixou uma marca silenciosa nas leis que regem o esporte hoje. E é por isso que, quando olhamos para os clubes, não estamos apenas vendo instituições esportivas. Estamos vendo arquitetos de um sistema. Criadores invisíveis de uma experiência que hoje move bilhões de corações. Mas a maior criação deles ainda estava por vir, porque o futebol não virou um fenômeno global só por causa de bola e gol. O que veio depois elevou o jogo a algo muito maior, algo quase sagrado. Você já pensou que o futebol pode ser a religião mais praticada do planeta sem precisar de altar, escritura ou divindade? Mas ele tem tudo isso, só que com outros nomes. As regras são os evangelhos, os clubes são os templos, os jogadores são os apóstolos e os torcedores, os fiéis.
Em nenhum outro lugar do mundo, milhões se reúnem para cantar em uníssono, chorar por um símbolo ou jurar lealdade eterna a uma cor. O futebol não é apenas um esporte, é um culto moderno, com rituais que atravessam gerações. E tudo isso foi construído por mãos humanas. Quando você entra num estádio, sente algo que não se explica. É como pisar em solo sagrado. Os cantos ecoam como orações, as bandeiras tremulam como escrituras vivas. Cada partida é uma cerimônia, cada clássico é um julgamento. Os clubes passaram a ter mais peso que partidos políticos ou líderes religiosos. Eles não apenas representam, eles substituem. E é por isso que o futebol tem o poder de unir inimigos, silenciar guerras e transformar vitórias em milagres populares. Mas o mais impressionante é que essa fé coletiva não surgiu de um milagre, e sim de uma arquitetura invisível. Uma construção feita por homens comuns que desenharam o campo, os rituais e as emoções que vivemos até hoje. E agora que você viu as fundações dessa obra, só falta entender o que ela realmente representa. Porque, no fim das contas, a maior jogada do futebol talvez nunca tenha sido dentro de campo. O futebol moderno não é uma coincidência. É o resultado de decisões ocultas, lutas esquecidas e sonhos que atravessaram séculos. Não nasceu na grama, nasceu no silêncio de salas, na ousadia de clubes e nas palavras de homens que ninguém lembra. E agora, essa história finalmente foi revelada. Você conheceu os fundadores invisíveis, as guerras por trás das regras e a alma coletiva que os clubes imprimiram no esporte. Descobriu que nada foi por acaso. Nem o gol, nem o escudo, nem o hino. Tudo tem um porquê, uma origem, uma cicatriz escondida. E entender isso é como enxergar o futebol pela primeira vez com outros olhos. Com olhos que não só assistem, mas compreendem. E agora, a pergunta que fica é: o que o futebol representa para você depois de tudo isso? Porque se esse vídeo te fez sentir algo diferente, é porque essa história precisava chegar até você. Comenta aqui qual clube moldou seu coração. E se inscreve no canal, mas só se tiver coragem de continuar descobrindo o que existe por trás do jogo.